Uma classe nova para facilitar operações matemáticas? Vem comigo conhecer essa novidade do PHP 8.4. E aí pessoal, eu sou Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e o PHP 8.4 acabou de ser lançado. Na verdade, no momento da gravação desse vídeo ele ainda não foi lançado, mas quando o vídeo for ao ar ele vai ter acabado de ser lançado. E por isso eu resolvi reativar o canal e trazer uma novidade para vocês. Então vamos direto ao ponto, mostrar o problema e como essa novidade pode ajudar a gente. O problema inicial é realizar operações com números decimais, utilizando o famoso float, números decimais de ponto flutuante. Então quando eu executo, por exemplo, um 0.1 mais 0.2, a expectativa é que o resultado fosse 0.3. Mas se eu necessitar de precisão o suficiente, ou seja, se eu exibir casas decimais o suficiente, eu vou ter um problema. E isso, se a gente for adicionando ou realizando várias operações matemáticas, isso pode gerar alguns resultados catastróficos. Se eu lidar com dinheiro, por exemplo, ou algumas operações que exigem realmente muita precisão, isso pode trazer problemas para a gente. Então vamos executar esse código com a precisão de 27 casas decimais. Esse 27 não é necessário, eu só coloquei 27 porque precisava ser um número qualquer, e 27 é a minha idade no momento de gravação desse vídeo. Então vamos abrir aqui o terminal. Eu estou utilizando o PHP 8.4, ainda não é a versão final, porque como eu disse, no momento da gravação ela ainda não está disponível, mas é a versão 8.4. E quando eu executo esse arquivo, eu tenho lá um resultado maior do que 0.3. É 0.3 vários zeros 44408, ou seja, existe aqui uma perda de precisão nesse cálculo. E mais uma vez, isso não é um problema do PHP, é um problema desse tipo dessa forma de representar números decimais. Inclusive, já até tem um vídeo aqui no canal explicando esse problema, eu vou deixar um card aqui para você conferir. Mas entendido esse problema, a gente tem algumas soluções. Inclusive, uma das soluções eu mostrei lá naquele vídeo, que é utilizar uma extensão chamada Decimal, ou decimal. Essa extensão é uma extensão de terceiros, ou seja, mantido por outra equipe ou outra pessoa que não seja a equipe do PHP em si, então não é uma extensão, vamos dizer assim, oficial. Então você precisa instalar através de uma ferramenta chamada Packle. Essa extensão ela pode demorar para ser compatível, por exemplo, lançou o PHP 8.4. A gente ainda não sabe se ela é compatível com o PHP 8.4. Então existem algumas pequenas desvantagens no uso dessa extensão. Uma outra solução é utilizar outra extensão, chamada BC Math ou BC Math, que é uma extensão chamada bundled, ou seja, uma extensão que a equipe do PHP mantém. Então, assim que o PHP 8.4 é lançado, a gente sabe que essa extensão funciona da forma como é esperado, porque é a equipe do PHP que mantém ela. Então, aqui na minha instalação do PHP, se eu digito PHP-M, eu consigo ver que ela está na lista, ela está instalada e habilitada. Então, a gente vai utilizar essa extensão para realizar esse cálculo. E fica aqui comigo porque essa ainda não é a novidade do PHP 8.4, beleza? Mas vamos lá, para realizar esse mesmo cálculo de 0.1 mais 0.2, utilizando a extensão BC Math, a gente precisaria utilizar uma API não tão amigável assim. Então, para receber o resultado de 0.3, eu faria echo BC add ou BC add, ou seja, da extensão BC Math. Eu quero realizar a operação de adição, add, e eu passo aqui os dois números, 0.1 e o segundo parâmetro, 0.2. Repara que tem que ser como string, isso já foi explicado naquele vídeo que eu deixei o card aqui também. Vou quebrar a linha aqui no final, igual eu fiz anteriormente, e vou executar esse código. E aqui a gente tem um probleminha, porque nós recebemos 0 como resultado. Isso é por causa da escala selecionada para realizar essa conta. Existe uma configuração no PHP onde você define a escala utilizada pelo BC Math, que no meu caso está configurada como 0, ou seja, não tem nenhuma casa decimal. Só que quando eu realizar alguma operação, eu posso definir aqui no parâmetro, no terceiro parâmetro da função BC Math, essa escala. Então, no caso, vou utilizar os mesmos 27, as 27 casas decimais. Então, quando eu executo, eu tenho agora o resultado correto, 0.3, sem nenhum outro valor depois. Então, com isso, a gente resolve o problema desse cálculo. Só que repara que eu tenho algumas inconveniências nessa API. Primeiro, como eu preciso utilizar strings para realizar esses cálculos, imagina que eu tenho uma função qualquer, que espera 2 números para realizar essa operação, ou espera vários números para realizar uma operação. Eu vou precisar esperar
strings aqui nessa função. Eu não consigo informar, não consigo garantir que isso é realmente um número. Então aqui dentro eu precisaria fazer algum if para garantir que esses parâmetros são parâmetros numéricos, para só então eu poder utilizar as funções da extensão BCMath. Então esse é um probleminha. O segundo problema, que não é realmente um problema, aí eu vou dizer aqui que eu acho um tanto quanto inconveniente, é que você precisa de uma configuração extra para definir a escala da sua conta. Aqui, no caso, nós temos dois números com uma casa decimal, então ele poderia identificar que a gente tem uma casa decimal e exibir o resultado, fazer a conta com uma casa decimal. Então isso seria interessante também. E esses dois problemas, além de alguns outros, é resolvido com essa novidade do PHP 8.4, que é uma nova classe chamada Number. Essa classe fica no namespace BCMath. Então eu vou importar, vou adicionar o use aqui. Então existe agora uma nova classe chamada BCMath_number, que justamente identifica um número utilizando a extensão BCMath, um número que a gente pode realizar operações de forma segura, um número decimal que a gente consegue ter certeza que vai manter a precisão. Então vamos ter aqui o nosso número 1 sendo 0.1, então eu passo no construtor o valor desse número. Eu vou ter aqui o número 2 como sendo 0.2. E agora eu posso realizar aquela mesma operação de número 1 mais número 2, e vou adicionar a quebra de linha aqui no final também. E repara que o PHP Storm está dizendo que eu não posso realizar essa operação, porque eu estou tentando fazer mais em um objeto, mas o PHP Storm ainda vai receber essa novidade. O PHP permite isso. Então, quando eu executo esse meu arquivo, eu tenho lá o 0.3 como resultado. Repara que ele identificou automaticamente que a escala é de um número decimal, porque os dois números envolvidos nessa operação possuem uma casa decimal. Se eu adicionar, por exemplo, um 0 depois de cada um dos números e executar o mesmo código, ele mostra aqui o 0.30, já com duas casas decimais. Ah, Vinícius, mas eu queria manter as 27 casas decimais nessa operação. Sem problema. Ao invés de utilizar o operador mais, você pode chamar o método add, o método add. Praticamente todas as funções precedidas de BC, da BCMath, então BC add, o BC div, o BC mul, ou seja, todas essas operações agora são métodos dessa classe number. As funções não deixam de existir, mas nós temos agora os métodos. E o segundo parâmetro desse método é justamente a escala. Então o primeiro parâmetro é o número que eu quero adicionar e o segundo parâmetro é a escala. Quando eu executo esse código, eu tenho lá o mesmo resultado que utilizando a função, ou seja, sem nenhuma perda na precisão. Então eu acho que só até aqui já merece o like essa novidade, certo? Mas vamos entender algumas coisinhas. Quando eu executo qualquer operação, seja utilizando um método, ou seja utilizando, por exemplo, número 2 menos número 1, utilizando algum desses operadores, o retorno vai ser, se eu fizer um var_dump aqui, vai ser também um objeto do tipo number. Então, quando eu executo esse código, eu tenho lá como resultado um objeto do tipo number, que possui value, ou seja, o valor desse número, e a escala que foi utilizada para armazenar esse número. Então, nós temos essas duas informações. E repara que eu posso fazer echo nesse número. Isso porque esse número implementa aquela interface stringable. Ele tem aquele método _toString, um método mágico do PHP, que permite tratar esse número como uma string. Então eu consigo fazer echo, eu consigo escrever ele no arquivo, eu consigo utilizar esse número tranquilamente, como se ele fosse uma string. Um outro detalhezinho é que essa classe é read-only, ou seja, em nenhum momento eu modifico o valor dela. Ou seja, quando eu realizo esse add, quando eu realizo uma adição ao número 1, eu não estou modificando o valor do número 1. Eu estou criando um novo número e o número 1 se mantém com seu valor original, que aqui é o 0.10. Então, esse método add retorna um novo número que tem 0.3 como resultado. Então, esses são alguns detalhes. Agora, vamos dar uma olhada na RFC. Na verdade, nas RFCs, porque são duas. Então vamos lá, abrir aqui a primeira RFC, que é justamente permitir um suporte a um tipo objeto no BCMath, e tem uma outra RFC que corrige alguns probleminhas. Então vamos começar dando uma olhada aqui na RFC original, que propõe a utilização agora de um objeto, de uma classe, né, de um número. E aqui a gente tem esse stub, né, o formato dessa classe, a definição dessa classe, vamos dizer assim, sendo como uma classe final, ou seja, eu não posso estender, read-only, os valores lá não são modificados depois que são criados,
e ela implementa stringable, como eu comentei. No construtor eu preciso passar um número, que pode ser uma string ou um valor inteiro, porque a gente também consegue trabalhar com números inteiros utilizando a BCMath. E nós temos diversos métodos que são equivalentes às funções que a extensão BCMath possuía. Adição, subtração, multiplicação, divisão, módulo, potência, raiz quadrada, métodos para arredondamento e também métodos de comparação. Um método de comparação, onde você informa dois parâmetros, dois números, ele retorna -1 se o primeiro número for menor do que o segundo, retorna 0 se forem iguais e retorna 1 se o primeiro número for maior do que o segundo. Isso é um formato bem comum desde a época de C, não que C seja defasado, mas é uma forma bem comum de realizar comparações. Inclusive tem um operador em várias linguagens, o operador de espaçonave, que faz esse tipo de comparação. Mas continuando, existia também, nessa proposta original, métodos para verificar se é igual, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, um método para formatar. Só que todos esses métodos, basicamente, eram uma interface mais amigável para esse método de comparação. Não tem nada que esses métodos traziam a mais. E além disso, a gente consegue utilizar os operadores. Assim como eu posso realizar uma operação de matemática, eu também consigo realizar uma operação de comparação aqui. Então verificar o número 2 é maior do que o número 1, então eu consigo verificar que sim, é verdadeiro. Ele é menor, isso aqui vai retornar falso. Então eu consigo utilizar os operadores de comparação. Então esses métodos só estavam poluindo a API. E esse nome de método comp não é muito amigável. Então esses são alguns dos problemas que essa segunda RFC corrige. Então vamos dar uma olhada no que essa RFC corrige. Primeiro, se eu fizer o cast, se eu fizer a conversão de um objeto number para booleano, agora ele vai converter para falso se for 0 e verdadeiro se for qualquer outro número diferente de 0. O que já é esperado quando a gente pensa em números e não só nesse objeto. Então isso faz mais sentido. Os métodos foram removidos, aqueles métodos de comparação, e o método comp foi renomeado para compare, para ficar um pouco mais claro. Então, com esse método compare, a gente consegue fazer qualquer uma das outras comparações, qualquer uma das outras operações. E, inclusive, através desse método compare, a gente tem a possibilidade de ter esses operadores de comparação também. Então, eu não preciso chamar esse método. Posso chamar menor, menor ou igual, utilizar o operador de espaçonave que eu comentei, que vai retornar aqui um número positivo, no caso 1. Então, dessa forma, a gente consegue utilizar os operadores. O método format foi removido porque tinha um probleminha na interface dele, na API dele, e também porque provavelmente esse não era o melhor lugar para ter um método de formatação. Surgiu aqui a discussão nessa RFC que para formatar um número talvez fosse mais interessante isso tá numa classe de internacionalização. Porque quando eu formato um número vai ser como uma moeda, vai ser como um número decimal comum, e aí cada região pode ter uma especificidade, então isso é mais interessante em uma extensão de internacionalização. Remover o arredondamento em cálculos, beleza, isso é uma mudança no comportamento. Tornar essa classe serializável e corrigir um errinho de digitação. Então essa segunda RFC trouxe essas pequenas modificações e melhorias. Então dessa forma nós temos todas essas funcionalidades mostradas aqui no código com essa nova classe number. Então com isso, recapitulando, a partir do PHP 8.4, que acabou de ser lançado, se você está vendo esse vídeo assim que ele foi lançado também, a gente tem uma nova classe number que permite a gente ter uma tipagem mais interessante. Então se eu tenho agora um método, uma função, que vai realizar operações matemáticas, eu posso esperar um number, não preciso esperar uma string, isso é mais interessante. Consigo realizar operações matemáticas normais, por exemplo, utilizar o operador de adição, o operador de subtração, de divisão diretamente nesses objetos, então a API é facilitada. Eu não preciso configurar a escala, ele identifica automaticamente a escala a partir dos números presentes na operação. Então essa classe traz diversas vantagens para quando a gente precisa realizar operações matemáticas com números decimais. Então se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.